Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. Veja os destaques de hoje. A polícia suspeita de envolvimento de mais 2 criminosos na morte do gerente de hotel, assassinado ontem na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Na imagem, vemos um momento em que o criminoso foi preso, o suspeito foi preso. Isto por volta de 5 horas da manhã, junto à usina do gasômetro aqui em Porto Alegre. Segundo informações da própria polícia, a suspeita é do latrocínio, do roubo com morte. Um gerente de hotel de 34 anos estacionou o carro do outro lado da avenida e estaria fazendo exercícios ali na Orla do Guaíba, quando então foi atacado por um criminoso. E agora a polícia suspeita de mais outras 2 pessoas. Se não é latrocínio, é um homicídio, isso só a polícia vai poder desvendar pra gente. E horas depois, ou seja, ontem à noite, ali mesmo, ali pertinho, um corpo com sinais de tortura foi encontrado. A gente vê o momento ali em que o corpo foi encontrado, o nível do Guaíba está baixo. Segundo informações, o corpo estava amarrado, inclusive, mas como já faz algum tempo, ainda vai ser feita a perícia para determinar o sexo e também há quanto tempo que aconteceu esse crime na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Por falar em Orla do Guaíba, olhem as imagens do anfiteatro Pôr do Sol. Cenas de abandono e depredação, imagens que nós fizemos agora de manhã. Ou seja, a Orla do Guaíba está sendo revitalizada. Esse trecho, que me parece que é o trecho 2, ainda tem todo um processo de licitação. Enquanto isso, senhoras e senhores, estas imagens que nós vemos do anfiteatro Pôr do Sol, construído com seu dinheiro, com o dinheiro público, está desse jeito. Todo depredado, diversos objetos de dentro foram roubados, se transformou num motel a céu aberto. Nosso colega Guilherme Roquete esteve hoje de manhã e ficou impressionado com a sujeira deixada no local e, certamente, junto com tudo isso, mais um local onde se pratica violência. Está muito perigoso andar perto do anfiteatro Pôr do Sol. Daqui a pouco a gente traz outras informações e, aliás, queremos ouvir a sua opinião. Participe da nossa interativa, participe com a gente, facebook.com/SBTRS-oficial. Cartão postal da cidade, né? Aquele anfiteatro Pôr do Sol, hoje virado do jeito que está. Aí um detalhe, o prefeito disse que não vai investir nada ali. Vai esperar que seja feita a licitação para que alguma empresa administre. E enquanto isso, né? Por que se chegou à situação, nesta situação do jeito que está? Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, nós aqui no estúdio vamos ter também um debate de um tema muito importante. A exposição cada vez mais frequente de crianças e adolescentes à violência. Afinal de contas, quais os efeitos, né, destes traumas na formação desses meninos e meninas? Tivemos o caso mais recente, aquele garoto de 8 anos que viu o irmão, pai e mãe serem assassinados na frente dele. O caso do menino lá de Camaquã, que viu o pai dele sendo alvo de 2 tiros. Ele, apavorado, colocou as mãos nos ouvidos. Então, em seguida, a gente vai ter uma entrevista com um especialista a respeito disso. E lá do Chile, as últimas informações sobre a violência na partida, né, de ontem do Internacional pela Libertadores. Há uma convulsão social, nada a ver com o futebol, mas é um país, o Chile, que vive hoje numa crise social muito grave. Então, nós vamos ter ao vivo e a Débora de Oliveira vai participar comigo desta entrevista para saber como está a situação lá no Chile neste momento. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta em seguida. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos. Olha, gente, muito calor hoje, viu? 31 graus nesse momento a temperatura aqui em Porto Alegre. Falamos agora de futebol, porque o Inter ficou no 0-0 lá no Chile pela Libertadores. E a tensão, né, que todos temiam se confirmou na arquibancada. Por isso a gente está aqui com a Débora de Oliveira. Cenas assustadoras, inclusive do Alessandro, numa cobrança de escanteio. Ouviu um barulho, se assustou, né, Débora? Ficou todo mundo apreensivo dentro de campo, né? O Marcelo Lomba, que era o goleiro do Internacional, principalmente no segundo tempo, que estava ao lado, no lado da goleira dos torcedores, que começaram toda uma confusão a partir dos 40 minutos do segundo tempo, disse que não conseguia nem se concentrar no jogo. Lembrando, não né, Débora? Não é por menos, né, André? Lembrando que há uma crise social no Chile, não tem a ver, né, diretamente com o futebol, mas é um momento ali que torcedores estão chamando a atenção. Teve a morte de um torcedor, me parece, na segunda-feira. Quer dizer, há uma tensão no Chile com relação ao próprio governo chileno.
e o Sebastião Pinheira. Então... Começou com uma questão política, social no país, né? E aí, a partir de semana passada, no jogo do Colo-Colo, o torcedor do Colo-Colo foi atropelado pela Polícia Nacional e acabou morrendo. E isso gerou uma revolta em todo o país, de todos os torcedores, todo mundo tomando as dores. No jogo da Universidade do Chile, no fim de semana, pelo Campeonato Chileno, já tinha tido confrontos com a polícia. Para essa partida de ontem contra o Internacional, eles diminuíram a capacidade do estádio, eles alteraram o horário da partida, reforçaram o policiamento, contrataram assim, seguranças particulares. Não resolveu. Não resolveu. A gente está vendo imagens do Arthur Cipriani, nosso querido colega da Rádio Jovem Pan, que está no Chile. Isso aí são confrontos que aconteceram do lado de fora do estádio. Eles enfrentaram a polícia, eles tocaram pedras nos carros oficiais. E dentro do estádio, a partir dos 40 minutos do segundo tempo, eles começaram a tocar cadeiras entre si, cadeiras que voaram ali na pista atlética, a gente está vendo. Eles atearam fogo, né, que chegaram com chamas até 3 metros de altura, ou seja, não era um foguinho qualquer. O pessoal jogando ali nos policiais, ó, a cadeira. Sim, enfrentamento. Desceram para a pista atlética. Eu quero chamar o Arthur, porque o Arthur segue lá no Chile e ele vai entrar em contato conosco agora para falar, né, Arthur? Vocês que estavam a trabalho também viveram momentos de apreensão. Os jogadores dentro de campo já disseram que isso teve reflexo, sim, porque todos estavam temendo que pudessem invadir o campo, acontecer algo pior. Qual é o clima nesse momento, né, após tudo isso que a gente pôde perceber ontem no estádio? Bom dia, Débora. Bom dia, André. Pois é, a situação foi bem complicada. Isso porque a situação já vinha caótica, vem desde outubro do ano passado. A situação do Chile não é nada boa. Muitos manifestantes pelas ruas depois das 5 horas da tarde. O que aconteceu? A Conmebol, então, decidiu antecipar esse jogo e houve uma reunião entre a Conmebol e também a polícia aqui do Chile para que houvesse uma ajuda maior, mais reforço policial. Eram cerca de 400 policiais ao redor do estádio para tentar conter isso. Só que, no intervalo do jogo, começou a brigar fora, no portão 11. Alguns torcedores tentavam invadir o estádio, não conseguiam. Houve um confronto com a polícia, como vocês puderam ver nas imagens. E dentro do estádio, até o primeiro tempo, tudo tranquilo, pois apenas algumas faixas, até mesmo ofendendo e chamando o presidente Pinheira de assassino, dizendo que ele renuncia e tudo mais. Porém, no intervalo, começou lá fora, eu diria, Débora, se me permite, antes dos 40 minutos já começou a confusão. Começou alguns torcedores brigar, alguns objetos foram arremessados contra a polícia, deixando bem claro, contra a polícia que estava no canto do campo, bem aí onde fica o escanteio, ela estava aí, então eles começaram a receber várias pedras, cadeiras, e aí depois foi se estendendo. Aí sim, o grande ápice da confusão foi em torno dos 30 minutos, quando um torcedor invadiu o campo, jogou uma cadeira, foi para perto dos policiais, aí houve aquele troca de farpas, enfim, discussões, o torcedor recuou e aos 40 minutos colocaram fogo, e aí a confusão foi generalizada. Os policiais precisaram então intervir, só que um bombeiro tinha que chegar até os torcedores. Agora vocês imaginem a decisão da polícia. Ela teve que esperar acabar o jogo, porque não tinha como, se a polícia revidasse aquele momento, os torcedores iriam invadir. E aí... Certamente isso que aconteceu, a Conmebol vai ter que mudar, né, os rumos daqui para frente, o que vai acontecer aí no Chile. O que me chama a atenção, Arthur, é que o árbitro da partida em nenhum momento paralisou o jogo e tomou partido do que estava acontecendo na arquibancada, que poderia sim ter influência, né, dentro de campo. Ele seguiu o jogo como se nada estivesse acontecendo. Pois é, ele seguiu. Teve um momento que o D'Alessandro reclama, o D'Alessandro vai até ele e fala que foi cobrar escanteio, recebeu algumas pedras, algumas coisas arremessadas dentro de campo, porém o juiz continuou, que é um erro. Até eu conversava com o Rodrigo Caetano, depois do jogo, ele disse que o Inter vai entrar agora quanto a isso, vai cobrar da Conmebol isso porque não tem segurança nenhuma. Um estádio com uma cerca muito pequena, muito baixa, colocou em risco muitas pessoas. Vocês imaginem, famílias com crianças, por mais que tenha sido reduzida a capacidade para 25 mil pessoas, o estádio devia ter cerca de 12 mil naquele momento, a segurança não existia, porque os policiais não poderiam entrar aonde estavam os torcedores, evitar algo pior, então ficou aquela questão toda complicada que a gente acabou vendo nas imagens. A gente vê ali um torcedor que inclusive invadiu, né? Ele invadiu a área do campo e começou a atirar contra vários policiais. Começou a atirar ali objetos. E André, ele invadiu não só uma vez, ele invadiu várias vezes, tá? Primeiro ele foi com uma cadeira, depois com uma barra de ferro, depois com outra cadeira muito grande, e aí depois que alguns senhores viram que ele estava indo e a polícia não vinha, eles começaram então a quebrar objetos maiores, né? Havia algumas tábuas, algumas cercas feitas de madeira, eles começaram a quebrar e atirar dentro do estádio.
Bom, a Conmebol, no momento, também não se manifestou, porque se não fossem os nossos colegas de rádio, o Arthur é um deles, que trabalha na Rádio Jovem Pan, outros colegas que estavam lá a trabalho, André, nós que assistíamos o jogo na televisão, não ficamos sabendo de nada, porque as imagens cedidas, né, são da Conmebol e a própria entidade tratou de mostrar apenas o que estava acontecendo dentro de campo. Agora eles vão acionar o Tribunal de Disciplina para avaliar esse caso? Arthur. Sim, vai ser feito isso. O próprio Rodrigo Caetano já falou que vai tomar essa posição. O Inter vai seguir à frente isso. A Conmebol, como você mesmo falaste, não quis dar mídia para os acontecimentos. Eu acho que até porque é um fato que era muito falado pelos torcedores e até pelos próprios manifestantes. Era um medo de todos. Utilizar desse momento para utilizar, porque é um momento mundial, né? Todo mundo está ligado ali na Libertadores para poder chamar a atenção para que possa ir contra o presidente. Deixando bem claro, aqui eu falei com vários manifestantes, a gente teve um momento de tentar conversar com algum deles. A briga total deles é com o presidente, contra a polícia, justamente por causa da questão salarial, porque aqui para ter uma ideia, são 300 mil pesos chilenos o salário, que vale a torno de R$700, R$720 é o salário deles. Então é uma reivindicação que eles estão fazendo, porém, no futebol não tem nada a ver, são outras ligações e acabou dando todos os como vocês falaram, o torcedor do Colo-Colo que acabou vindo a óbito, né, acabou morrendo, sendo atropelado, e na segunda-feira, bem próximo aqui de onde nós estamos, no bairro Las Tarrias, houve outra confusão e outro manifestante, também torcedor, acabou falecendo atropelado pela polícia. Obrigada, Arthur. Com os torcedores do Inter, tudo tranquilo, e você se cuide também, por favor, tá? Débora, quero aproveitar e te apresentar o pessoal que te dá um abraço, que está aqui, o pessoal de Santo Cristo, eu vou virar aqui, ó. Olha aí, ó. O Bernardo queridos! E o Paulo. Deixa eu pegar para eles falar aqui, dá um oi para Débora. Tudo bem, Débora? É um prazer estar falando com vocês. Tá tudo bem com vocês, né? Todo nosso. Realmente aqui a gente está no Chile, a gente teve a intenção de ir para o estádio, mas enfim, eu com crianças e incentivador de esportes, então a gente lamenta esse acontecido aí que gera insegurança, que não tem como a gente arriscar, digamos, tá levando a própria vida e a dos filhos, né? Exatamente. Segurança é mais importante do que qualquer competição nesse momento. Um beijo para Santo Cristo. Obrigada, Arthur. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos. Viu? Outro para vocês. Bom trabalho. Obrigada. Beleza, Débora? Obrigada, Arthur. Bom trabalho para vocês aí, até mais. Tchau. Para nós. Muito obrigada ao Arthur Cipriani, que é nosso colega da Rádio Jovem Pan. No Campinho a gente vai trazer os detalhes do jogo, né? Que acabou 0-0. O Inter agora pode vencer de forma simples no Beira-Rio, que classifica. E a gente também tem que falar de coisas boas. E eu quero, soltar a buzininha da Kia Sun Motors, nosso parceiro aqui no Chama Esporte. Daqui a pouco que venham no Campinho. Notícias melhores no futebol, André. Certamente. Muito bem, agora 11h52. A gente vai falar agora sobre a Orla do Guaíba. Por quê? Porque apesar da revitalização, ainda tem alguns pontos literalmente abandonados. O caso do Anfiteatro Pôr do Sol. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo foi feita hoje de manhã. Esta é a real situação do Anfiteatro Pôr do Sol. O colega Guilherme Roquette, nosso colega, esteve lá de manhã e ficou simplesmente apavorado e assustado porque o local se transformou nisso, um lixo. Guilherme Roquette, bom dia. É verdade, André. Fiquei realmente assustado e muito triste por um patrimônio histórico aqui de Porto Alegre. Público, né? Dinheiro público, mas é um patrimônio pelo qual a gente tem muito carinho, né? Pelo espaço, pelo local de diversão, porque foi sede da FanFest. Já tiveram vários eventos em que tem muita gente que lembra lá do anfiteatro. Pois bem, as portas das coxias na parte de baixo foram arrombadas, não tem mais pia no banheiro, não tem mais luminária no teto, não tem mais nenhum tipo de infraestrutura contra incêndio. No palco tem uma parte logo na saída da escada, ali na lateral, que também não tem mais piso. E quando a gente entra para a parte de trás do palco, tem uma movimentação de pombas e um barulho que chega até a nos assustar. Quando nós estivemos lá no local, inclusive, nós estávamos fazendo as imagens ali na parte de trás,
o colega Jorge Silva, aliás, o colega Jorge Júnior, nosso cinegrafista, empurrou uma porta, acabou se deparando com 2 pessoas dentro de um espaço que ainda tinha uma porta. Eu até tentei conversar com eles, mas o clima não era muito amistoso e a gente, né, teve que se afastar ali do local. Invasores. Exatamente, mas tinham 2 pessoas, um casal, dentro de um local único, por sinal, em que ainda há uma porta, porque as outras portas todas já foram retiradas assim, lá do local. Guilherme, assim, ó, uma linguagem bem transparente, virou um motel, né? Sim. Virou um motel público ali. Virou um motel público. Tem muita camisinha espalhada pelo chão, tem muito lixo e um outro perigo, André. Também tem muito material queimado. O pessoal parece que junta graveto ou arranca as próprias madeiras do piso para fazer fogo e aí talvez até para fazer alguma comida ou para acender alguma pedra de crack, enfim, alguma coisa. Olha. E tudo isso depreda, tem um cheiro muito grande de fumaça. Dá pra gente perceber o seguinte, que até as paredes atrás do palco, que tem ali um concreto, todas elas estão cobertas pela fuligem desse fogo que é feito. Não, olha, é um absurdo total. Eu vou repetir, isso é dinheiro público. Muito dinheiro foi investido aí. Dinheiro do seu imposto foi parar aí. Está nesse estado, nessa situação. Esse trecho da orla, é o trecho 2, ele vai ser terceirizado. E até isto acontecer, a prefeitura não tem intenção nenhuma de investir R$1 para proteger. Aliás, até isso já deveria ter sido investido para não deixar chegar ao ponto que chegou. Mas, de qualquer forma, nem a segurança vai ser feita aí do Anfiteatro Pôr do Sol. E, pelo visto, não vai ter mais evento nenhum até que seja terceirizado. André, a gente fica se perguntando, né, se o patrimônio ele tem que continuar sendo público e ficar lá, ou se daqui a pouco ele poderia ter sido entregue para alguma outra empresa, mas aí ia cobrar ingresso. Então, são várias questões que acabam pontuando esse debate. Daqui a pouco a reportagem completa e a gente continua falando da Orla do Guaíba, porque a situação é muito preocupante. A polícia tenta identificar agora um corpo já em estado de decomposição que foi encontrado ontem à noite ali. Lembrando que ontem às 5 da manhã, um homem de 34 anos, em tese, pelo que se sabe, a polícia sabe, foi fazer exercícios e levou um tiro na cabeça. Na nossa orla, a Orla do Guaíba, pertinho dali, um corpo que foi encontrado. O Glauco Paza tem outras informações, né, Glauco? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, estamos aqui justamente perto do local onde ontem foi encontrado aquele homem assassinado com um tiro na cabeça, na Orla do Guaíba, próximo à chamada Rótula das Cuias, né? Tá ali o Guaíba, aqui tem praças esportivas, é um lugar de grande movimentação, principalmente no fim da tarde, né, André? Porque agora o calor ainda é muito forte, as famílias não estão por aqui, mas o movimento começa realmente a aumentar mais para o fim da tarde. Eu aproveitei que o Gilmar Simas estava passando por aqui, ele costuma frequentar a Orla. Queria saber de você, você vê policiamento aqui, segurança ou não? Bom dia. Bom dia. Policiamento, normalmente, a Brigada Militar eu não vejo, mas eu vejo sempre bastante o pessoal da Guarda Municipal. Você se sente seguro para caminhar, fazer atividade física? Eu me sinto seguro. Ele soube da morte de ontem? Eu caminho mais no horário do dia, assim, nunca fiquei do entardecer para a noite, mas durante o dia, normalmente, tem a Guarda Municipal e eu me sinto seguro. Você ficou sabendo dos casos registrados ontem aqui? Fiquei sabendo. Ocorreram de madrugada, né? Agora de madrugada eu não sei como é que é a segurança. Amanhecer, né? Você vem com a família, você costuma frequentar muito, é de Porto Alegre ou não? Sou de Porto Alegre, normalmente finais de semana eu venho com a família. E normalmente tem bastante segurança, daí tem Brigada Militar e tem mais a Guarda Municipal. Tá certo. Agradecer ao Gilmar, que estava passando por aqui, falando realmente que no final de semana aumenta e muito a movimentação, né? E mesmo durante a semana tem picos de muito movimento e ontem as pessoas se surpreenderam. Primeiro com aquele caso do assassinato e depois com um corpo que foi encontrado bem pertinho daqui também, na beira do Guaíba. Como disse o Gilmar, existe a segurança, a própria Secretaria de Segurança do município, através do secretário Rafão, disse que está se empenhando para melhorar a segurança. A Brigada diz que faz o máximo, mas os casos estão acontecendo. Não foram exclusivos esses dois aqui, já teve mais casos. Existe a preocupação, né, André? Porque, afinal de contas, é um ponto que é muito importante para a cidade. Porto Alegre começou perto daqui, né? Na usina do gasômetro. Então, é um lugar emblemático, né, André? Não, sem dúvida. E essa é a preocupação. É um local que recém foi reformado, é um local que ele está com bastante visibilidade, é um local que tem segurança, tanto Brigada quanto da Guarda Municipal, e mesmo assim crimes acontecem. Tem informações sobre esse de ontem às 5 horas da manhã, desse gerente de hotel de 34 anos, alguma atualização? Olha, uma viatura da Guarda Municipal. Olha, André, a Delegacia de Homicídios está fazendo a investigação, ouvindo testemunhas. A delegada disse que ainda não teve muito tempo de acompanhar
todas as informações das vítimas, porque ela estava analisando, inclusive, as imagens das câmeras de segurança, que podem ser muito importantes. Essas imagens não foram divulgadas para a imprensa, porque, segundo a delegada, pode atrapalhar nas investigações. 2 pessoas já foram presas, naquele caso do assassinato, do homem encontrado com um tiro na cabeça. Agora, em relação a outra vítima, em que o corpo foi encontrado aqui no Guaíba, com os pés e mãos amarrados, não existe ainda uma informação, uma linha a ser seguida, sequer há certeza de que essa pessoa era de Porto Alegre, tá? Esse trabalho de investigação está começando, mas é claro que assusta muita gente. Todo mundo que passou por nós aqui comentou das mortes registradas ontem, né? Não foi só o Gilmar, está todo mundo sabendo. É claro que isso fica ruim para a imagem da cidade também, mas a investigação ainda está num processo inicial. Não dá para afirmar muita coisa além disso do que a delegada falou hoje pela manhã para a nossa reportagem. Então tá bem, até daqui a pouco com outras informações sobre esses 2 crimes de ontem aí na beira do Guaíba. Como eu disse, um local que ele está com uma atenção e mesmo assim os crimes vêm acontecendo. Qual é a sua opinião? O que você acha dessa situação? Porque se na beira do Guaíba, né, que tem toda essa proteção policial, pessoas circulando, os crimes estão acontecendo, quem dirá nos bairros mais afastados da cidade? Tá? É uma preocupação grande. Então, a gente quer que você deixe ali a sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. Vai lá, deixe a sua opinião, o seu comentário. Em seguida, a gente vai estar conversando aqui, lendo os comentários dos nossos telespectadores. Agora, 12:00 em ponto. Olha só, quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519-9811-9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Está esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Vamos a outras notícias da redação. O acusado de torturar e matar um fotógrafo aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ele foi condenado a 20 anos de prisão. O Guilherme Roquette tem detalhes. Esse crime que foi lá em 2015 na prainha do Paquetá, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, mais um crime bárbaro, mas que pelo menos agora tem uma solução ou um encaminhamento. O Juliano Byron da Silva foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado e a 1 ano e 2 meses pelo crime de ocultação de cadáver. Ele está preso desde 2016 e cumpre pena hoje na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. A defesa dele disse que vai recorrer dessa sentença. A a companheira dele, Paula Caroline Rodrigues, não compareceu ao julgamento. Os dois deveriam ter sido julgados nessa terça-feira. Ela estava em liberdade? Exatamente, ela estava em liberdade. Como ela não compareceu ao julgamento, o processo foi cindido, ou seja, separado. O Juliano foi julgado e condenado ontem e a Paula vai ser julgada depois no dia 15 de janeiro. O crime, a morte do fotógrafo, aconteceu no dia 27 de julho de 2015. Juliano tinha ciúmes de Paula e não deixava que ela mantivesse um relacionamento de amizade com outros homens. Ela então fez um perfil falso em uma rede social e passou a manter contato com Gustavo, o fotógrafo Gustavo. Foi então, sim. Não, estranho que ela não compareceu. A defesa também não comunicou que ela não iria ao julgamento. E julgamento, então, já marcado é 15, só corrigindo, é fevereiro, né? Fevereiro, perdão. Então eu me equivoquei aqui nas datas. 15 de fevereiro. Mas o fato é que, então, como é que aconteceu, né, esse crime, André? Ela fez um perfil falso em uma rede social, passou a se comunicar com o Gustavo e logo em seguida
seguida, então, o Juliano descobriu. Com ciúmes da companheira, os dois marcaram um encontro com o fotógrafo. Ele entrou no carro e, quando se deparou, viu que Juliano estava no banco de trás. E depois foi, então, levado para a praia do Paquetá e acabou torturado e morto com 19 tiros. Ele que era fotógrafo no Palácio Piratini, né? Nessa época aí. A atualização, André, aqui, que a Grazi nos comenta é que o julgamento é no dia 15 de abril mesmo, André. Abril. Isso, abril. Tá. 15 de abril. Não fevereiro. Vai ser lá em Canoas, 15 de abril. Vamos uma outra notícia e atenção, porque estamos falando da violência em Porto Alegre. Um policial militar da reserva foi baleado ontem num assalto, ontem à tarde, em plena luz do dia, ali no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, né, Guilherme? Pois é, o sargento da reserva, o Luciano Reis, ele estava em um carro. Ele fazia a segurança de uma empresa no bairro Petrópolis quando foi abordado por um homem. Esse homem tentou roubar o carro do policial. Ele reagiu e acabou entrando em luta corporal com o criminoso. O homem fez pelo menos 3 tiros contra o PM e os tiros acertaram então a região do abdômen desse policial. Logo em seguida, o bandido fugiu com a Palio Weekend do policial. Testemunhas socorreram esse PM, ele foi encaminhado para o hospital de pronto-socorro em um táxi. O veículo já foi encontrado e passou então por uma perícia. A polícia está analisando agora essas imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito. Ainda não há informações sobre quem foi então que lutou, roubou o carro do policial e acabou atirando contra ele. A vítima de 50 anos passou por uma cirurgia e está precisando de doação de sangue. Quem puder ajudar com qualquer tipo sanguíneo pode então dar o nome do Luciano Reis no Hemocentro, no Hospital de Clínicas ou no Sanatório Partenon e ajudar aí com a recuperação do policial. Inclusive, a Brigada Militar publicou um tweet, né, pedindo ajuda, colocando que está em estado grave e por isso a necessidade de sangue, pedindo a doação das pessoas. Lembrando este caso, ontem à tarde. Isso que é uma pessoa experiente, reagiu, não conseguiu dominar, levou um tiro no abdômen. Atenção para outro assunto importante, uma marquise da parte interna de um prédio, de um condomínio, caiu hoje de manhã aqui em Porto Alegre. O prédio fica aqui pertinho, do bairro Menino Deus, né, Guilherme? Exatamente, um susto para os moradores e também para quem passava ali pelo local por volta das 7h15 da manhã. Essa parte da marquise que caiu, André, fica na parte interna do prédio, ou seja, não fica para fora, como aquelas que a gente tem lá no centro e que, vez ou outra, né, passam por situações semelhantes aí de cair uma parte da marquise. Essa, pelo menos, ficava para dentro e na parte da garagem. Ninguém ficou ferido, mas a estrutura atingiu três veículos que estavam estacionados. Como eu disse, a queda aconteceu por volta das 7h15 da manhã. O síndico do prédio, ele disse que... Dois veículos. Então, o síndico do prédio disse que o empreendimento já tem cerca de 40 anos e eles já estavam planejando uma reforma, só que não deu tempo. Eu digo há muito tempo, Guilherme. Eu acompanhei, quem tem aí mais de 40 anos vai lembrar da famosa marquise da Arapuã, no centro de Porto Alegre. Acho que 8 pessoas morreram quando essa marquise despencou ali na Rua dos Andradas ou na Doutor Flores, as lojas Arapuã. Eu não lembro. Foi uma tragédia. Uma marquise que desabou na calçada, era horário do meio-dia, atingiu diversas pessoas. Um alerta que eu faço, neste caso, por exemplo, que a gente viu, era na parte interna, caiu em 2 carros, não teve nenhum ferido. Agora, se tu vai no centro de Porto Alegre, tu vai para qualquer, assim, a partir do 5º andar, que tu olha de cima e vê as marquises aqui na cidade, o que tem de flor e de depósito, as marquises usadas como depósito aqui em Porto Alegre é assustador. Então fica esse alerta, porque a gente sabe, foi uma época que se construía muito marquise, hoje já é diferente. Então os síndicos têm uma responsabilidade e os moradores também. O plano diretor da cidade também, ele exige que quanto mais alto o prédio, mais recuo tenha da lateral do terreno. Por isso não se faz mais marquise. Tem muito prédio antigo com mais de 40 anos e que está cheio de marquise por aí. Exato. Até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Roquete, meio-dia e 7 minutos. E atenção, lembra daquele posto de combustíveis que explodiu lá em Caxias do Sul? Pois ele vai reabrir hoje. Uma pessoa morreu, inclusive, ela foi arremessada a mais de 10 metros de altura por causa desta explosão, deste acidente, né? E um dos feridos ainda está internado em estado grave. Para atualizar essas informações, a gente vai conversar com o colega Guilherme Fadanelli, ao vivo, que tem informações lá de Caxias do Sul. Guilherme, bom dia, boa tarde. Agora bom dia. Ou já é boa tarde? Bom dia, André. Boa tarde. Bom dia.
Diga lá. Bom dia a todos. Pois é, nós estamos aqui no posto de combustível que reabriu hoje após pouco mais de 2 semanas desse acidente que acabou ocorrendo a explosão. Na ocasião, Valmir Machado, de 42 anos, acabou morrendo depois de ser arremessado de baixo para cima a uma altura de cerca de 8 metros. Esse arremesso, inclusive, acabou atingindo a cobertura do posto, que já foi consertada, como eu mostro aqui ao fundo, essa cobertura já foi consertada. Agora, outros 2 colegas dele, que também trabalhavam para essa empresa terceirizada, que fazia a limpeza de um tanque de etanol, ficaram feridos. Um deles foi liberado no dia 27 de janeiro, mas outro, o José Adair da Rosa, de 42 anos, natural aí de Porto Alegre, segue internado na UTI do Hospital Pompeia, com queimaduras de 2º e 3º graus. A Polícia Civil, André, aguarda agora o laudo da perícia que vai indicar o que provocou essa explosão. O que a gente sabe é aquilo que os peritos acabaram adiantando para a imprensa um dia após o acidente, quando eles comentaram que foi utilizada uma bomba elétrica para drenar aquilo que tinha sobrado, o pouco líquido que tinha sobrado dentro do tanque. E que o ideal seria, na verdade, utilizar a questão da bomba pneumática ou mecânica. Outro fato também é a questão que essa bomba elétrica era muito antiga e que tinha várias emendas no cabeamento, e que isso também pode ter contribuído para essa explosão, que acabou então vitimando uma pessoa e outra segue gravemente ferida. Era um tanque de etanol, estava vazio, tinha algum resquício, e aí foi fazer essa manutenção e explodiu. E eu lembrei, Guilherme, até vocês poderiam dar uma acompanhada aí, a nossa equipe aí da região, naquele caso lá de Gramado, que foi quase que no mesmo dia de um garçom que morreu numa explosão. A polícia comentou que poderia ser o uso de etanol para acender aquelas espiriteiras, né? Para aquecer as tábuas de fondue. Então, isso é um assunto que também é bom a gente investigar e saber como é que ficou o trabalho aí da polícia a respeito daquele caso, que era num restaurante bem no centro de Gramado. Guilherme Fadanelli, obrigado pelas informações. E agora eu quero a sua atenção, você que está em casa, você que tem filhos, que convive com crianças, tem um assunto muito sério. Porque as crianças estão vivendo hoje em meio à violência, em meio aos tiroteios. Nos primeiros 36 dias de 2020, foram pelo menos 4 casos em que meninos e meninas foram expostos a situações de extrema violência. Na tela a gente explica. Porto Alegre, 26 de janeiro. Um menino de 8 anos está dentro do carro com os pais, o irmão e a cunhada. Em meio a uma briga de trânsito, ele presencia a morte da família. Só a cunhada foi poupada. Camaquã, 30 de janeiro. 4 homens atiram diversas vezes contra um homem. Com as mãos na cabeça, a criança protege os ouvidos do barulho dos tiros. Gravataí, 2 de fevereiro. Uma moto encosta na lateral de um carro em que estavam 2 crianças. O caroneiro atira contra os passageiros do banco de trás. Um homem e uma mulher morrem. Uma das crianças é ferida de raspão pelos disparos. No mesmo dia, na zona leste da capital, um homem encapuzado desce de um carro e atira contra um grupo de pessoas. 4 adultos e um bebê de 1 ano e meio são atingidos. A criança não sobreviveu. Santa Maria, 3 de fevereiro. 2 crianças de colo na mira dos assaltantes em uma hamburgueria. Cristal, 17 de julho de 2019. Criminosos furam a barreira policial e trocam tiro com os agentes. Depois de tudo, a surpresa. Dentro de um dos carros estavam um bebê e no outro um menino de 4 anos que ficou ferido. Crianças que perderam a vida pela violência. Para as que sobreviveram, o desafio de lidar com o trauma. O desafio de lidar com o trauma. Para falar sobre os efeitos, desses traumas que nós mostramos, alguns dos traumas, de crianças e adolescentes expostos a essa violência do dia a dia, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC, Universidade Católica aqui, Dr. Christian Christensen. Muito boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Doutor, o que dizer para essas crianças que convivem com essa violência, infelizmente, rotineira, Não, de fato, os números são alarmantes e cada vez mais frequentes, E os efeitos da violência, desse tipo de violência sobre as crianças, podem ser muito impactantes.
Por exemplo, impactantes em que sentido? Por exemplo, em algumas situações, no médio prazo, pode inclusive gerar transtornos mentais. O transtorno mais comum associado a esse tipo de violência é um transtorno que se chama transtorno de estresse pós-traumático. Isso geralmente se caracteriza após um mês da ocorrência da violência, quando a criança começa a apresentar ou segue apresentando pesadelos, brincadeiras que lembram a situação traumática, começa a evitar ou segue evitando lugares, pessoas, situações relacionadas a isso, tem mudanças importantes no humor, né, e pode apresentar dificuldades para dormir, dificuldades de se concentrar. Porque, doutor, é uma violência que ela nos persegue as crianças também. É o cuidado ao sair de casa. Ontem à tarde, esse sargento da reserva que estava dentro do carro e foi assaltado, era 1h da tarde, quer dizer, a criança vê que os pais têm medo e se cuidam, desce do carro correndo, entra no carro, fecha a porta. Quer dizer, está presente no nosso dia a dia. Tá presente. Essa violência constante tem potenciais efeitos. Além desse transtorno mental que eu comentei, as pessoas podem experienciar situações de depressão ou outros transtornos de ansiedade também. Agora, doutor, a gente viu ali naqueles casos ali, ontem nós mostramos uma hamburgueria em Santa Maria, eu chamei a atenção para uma menininha que ficou cara a cara com o criminoso e agora nós vimos que são até 2 crianças, em seguida a gente vai mostrar. Quer dizer, elas não estão apenas ouvindo, elas estão participando, elas estão assistindo aquelas cenas de violência. O pai, a mãe, a tia, o que a gente deve conversar com a criança? Qual é o diálogo que tem que ter com eles? Eu acho que especialmente a gente deve se preocupar em observar essas reações iniciais que a criança pode ter. Né? Por exemplo, essas dificuldades de dormir. Quando a criança começa a ter alterações importantes no seu comportamento, aí você deve buscar um especialista. Tá? Mas há coisas que as famílias, os pais, os responsáveis podem fazer. A primeira delas é que a criança possa retomar tanto quanto rapidamente a rotina, os hábitos de rotina. Se a criança vai na escola, segue indo na escola. O outro cuidado, evitar que a criança fique isolada. Um terceiro cuidado, evitar que a criança seja exposta a imagens que lembram do evento traumático. Então, ainda que para nós adultos seja normal nós vermos essas notícias, né, sim. A televisão, obviamente, tem o dever de apresentar, as crianças não devem testemunhar isso, porque essa exposição frequente a imagens pode acarretar num problema maior. Agora, doutora, a pergunta outra que eu quero lhe fazer é no sentido de aonde os pais podem buscar ajuda. Existem pontos de acolhimento, de orientação a esses pais, essas crianças? Existe, né? Então, nós temos na universidade um ambulatório especializado no atendimento de crianças, adolescentes e adultos vítimas de trauma. É o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse. E o telefone... Que o senhor coordena. Isso, eu coordeno esse ambulatório. A gente tem um telefone, inclusive, que as pessoas podem ligar para ter informações e orientações que a gente vai botar aí em seguida na tela. Qual é o número? Perfeito, é 3353-4898, é Porto Alegre 51. 51 33... 53-4898. Certo. E aí as pessoas têm essa possibilidade, né, de procurar esse atendimento. O que o senhor tem se deparado nesse núcleo de estudos aí? Com que tipos de casos, doutor? Bom, André, faz mais de 10 anos que a gente vem trabalhando neste ambulatório. Eu tenho atuado em situações desse tipo há mais de 25 anos, então a gente já viu praticamente de tudo. Certo. O que é mais comum com crianças e adolescentes é essa situação de exposição à violência urbana ou situações de maus tratos na infância e na adolescência. Tá ali o telefone, 3353-4898. Tá certinho o número, perfeito, né? É isso. Tá certinho. E esse tipo de tratamento, doutor, que ele deve ser feito junto com os pais, certamente, né? Porque a criança, ela precisa do ambiente familiar colaborando com isso, né? Como é que os pais têm enfrentado isso? Qual é a principal dificuldade que os pais têm ou o familiar tem? A principal dificuldade é poder retomar a sua vida, né? São situações que impactam muito as famílias, né? E nós, por conta da violência urbana, nós vivemos num constante estado de medo e tensão.
né? Então, você muitas vezes deixa de fazer as suas atividades, deixa de fazer coisas, tentando evitar que essas coisas aconteçam, né? Então, você poder retomar uma sequência normal da sua rotina... Não transformar a vida inteira, transformar num pânico a vida Exatamente, toda. Você virar um refém, né? Sim. Agora, doutor, tem essa violência que a gente vê no dia a dia, violência, né, física da arma, mas tem um outro tipo de violência, eu quero que o senhor fique aqui comigo para acompanhar, que é a violência sexual. E a polícia está investigando o estupro de uma criança de 2 anos aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana. De acordo com a polícia, depois das queixas de dor, ela foi levada então a um posto de saúde ali do bairro onde mora. A menina frequentava a escolinha particular há menos de uma semana. Vejam só. Para a bisavó de uma menina de apenas 2 anos e 6 meses, ouvir os relatos do abuso sofrido pela criança é insuportável. Ela relata que é o titio. Na delegacia, ela também reconheceu o titio. É horrível. É horrível. Eu não tenho muito... Assim, é horrível. Até que quando acontece com os filhos dos outros, também é horrível, se tratando de uma criança. A menina foi matriculada em uma creche particular de Cachoeirinha, na região metropolitana, e em 10 dias a família percebeu uma alteração brusca no comportamento da criança. Devido à criança ficar arredia na hora do banho. Ela não deixava passar sabonete nela. Depois, passando-se 5 dias, ela chora muito quando sai da creche e não consegue nem caminhar direitinho. Desconfiados, familiares levaram a menina para o posto de saúde. Depois, ela foi encaminhada para o Hospital Presidente Vargas, na capital, onde foram feitos exames médicos que comprovaram a suspeita. Os ferimentos eram compatíveis com abuso sexual. Um boletim de ocorrência foi registrado. A investigação está andando bem, o pessoal está colaborando bastante, né? A gente pede, se a comunidade tiver alguma informação, que compareça aqui na Polícia Civil, e a gente acredita que até o final da semana ou na próxima semana a investigação será concluída. Só no mês de janeiro deste ano, a 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha teve o registro de pelo menos 5 ocorrências de estupro de vulnerável. E depois que este caso veio à tona, outras 2 famílias também procuraram a delegacia com relatos bem parecidos. Se a criança, o bebê, tem sempre o mesmo comportamento e aí, depois de algum momento, muda, né, seu aspecto emocional, pode ser um indicativo de abuso, de violência, né? E também ferimentos na região do corpo. Além de cuidar do trauma psicológico da menina, a família só pede uma coisa. Então, o que eu peço é justiça. É justiça. Porque esse monstro está solto. Doutor Christian, aproveito para lhe perguntar, o número de abusadores tem aumentado ou as denúncias estão aumentando? Essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente olha a estatística no Brasil como um todo, os casos vêm aumentando. Ao longo da última década, a gente teve um aumento importante de casos de abuso sexual. E aí são 2 fenômenos. Um que é, nós como sociedade estamos hoje mais atentos e menos tolerantes a isso. Então, a denúncia vem aumentando. Também aumenta. Mas os casos é possível que venham aumentando também. Os casos, a ocorrência de fato. Agora é importante a família, e a maioria dos casos são pessoas próximas, né? São. Que cometem o abuso. É ficar atento às crianças, né? A qualquer movimentação. Mas acho que mais que isso, né, doutor? É evitar que isso aconteça. Como fazer isso? Então, leis nós já temos boas leis que punem situações desse tipo. Mas nós, como sociedade, e não apenas os profissionais, mas os pais, familiares, professores, todos que estão envolvidos no atendimento da criança, devem estar mais atentos a mudanças bruscas no comportamento, queda abrupta no rendimento escolar, né, alterações emocionais ou psicológicas importantes, e considerar isso no contexto de uma possível avaliação para essa criança. E sempre ter o cuidado para que não aconteça, né? Sim. Cuidado aonde levar isso é muito exigente, sim, mas é necessário. Doutor, psicólogo Christian Christensen, muito obrigado por sua entrevista, tá bem? Muito obrigado pelas as suas informações. Pode continuar aqui comigo. Agora, 12h e 22 minutos. Mais uma morte na beira do Guaíba. Um corpo foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na noite de ontem, ali na região onde um homem foi morto com um tiro no mesmo dia, na parte da manhã, por volta de 5 horas da manhã. Os detalhes na reportagem. Gente fazendo atividades físicas ou simplesmente passeando.
E a pergunta é, você se sente seguro na orla do Guaíba? A gente fica meio assim, né? Sempre com o pé atrás, né? Todo dia estão matando, enfim, né? Não tem segurança. A Prefeitura tem uma grande parceria com a Brigada Militar, tem estruturas da Guarda Municipal também específicas no local, tem uma guarnição específica, alterou o projeto inicial da orla para poder colocar a instalação de câmeras de segurança. Não há como impedir também, às vezes, a vontade de alguém de cometer algum crime. Nesta terça-feira, um homem foi assassinado com um tiro na cabeça. Dalmas César Martins Dalmas, de 34 anos, não tinha antecedentes criminais. No velório, a família, em choque, não quis falar. A investigação da polícia segue a linha do latrocínio, roubo com morte. 2 suspeitos foram presos perto dali, logo após o assassinato. Haviam outras pessoas, e não só os 2 autuados, que se envolveram neste fato, por circunstâncias que ainda precisam permanecer em sigilo. No mesmo dia, o corpo de um homem de idade não definida foi localizado dentro do Guaíba. Estamos perto da chamada Rótula das Cuias, local de grande circulação. A pista para pedestres e ciclistas fica logo ali. O corpo, já em decomposição, foi encontrado por pescadores. A vítima teve pés e mãos amarrados e havia sinais de tiros. Não há como nós concluirmos que este indivíduo foi morto naquela região. Não há como concluir que este indivíduo foi morto em Porto Alegre. Em setembro do ano passado, Raderson Floriano, de 17 anos, também foi assassinado perto do gasômetro, em meio ao grande movimento do fim de semana. Para a polícia, um crime relacionado ao tráfico. Para a população, a certeza de que, além de turística, a orla pode ser perigosa. E a restauração da orla, né, do Guaíba deu mais vida a um cartão postal aqui de Porto Alegre. Agora, um outro trecho está sendo reformado. Entretanto, no trecho ali do Anfiteatro Pôr do Sol, que é palco, né, foi palco de eventos culturais importantes da cidade, está agora sendo palco, né, para muita baderna, para sexo ao ar livre e tudo mais. O Guilherme Roquette esteve lá e simplesmente ficou apavorado, né, Guilherme? Pois é, André, a gente percebe o seguinte, que tem a orla nova, do gasômetro até a Rótula das Cuias, ali próximo, que já está com mais segurança, com mais câmeras, recebe o policiamento da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Até a gente percebe que sempre tem viatura, desde 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já tem uma viatura lá, mas não inibe as ações como a que aconteceu ontem com o gerente de hotel. E temos o trecho 3, que está em obras agora, tem uma interdição parcial ali, que logo vai ficar pronto. A expectativa é que até o final do ano, no ano que vem, ele já deve estar entregue. Mas há um intervalo disso tudo, entre a Rótula das Cuias e a Avenida Ipiranga, onde está ali o Anfiteatro Pôr do Sol, que apesar da licitação já estar encaminhada, ainda não há definição de quem vai ficar com esse espaço. E como ele vai ser entregue à iniciativa privada, né, ou vai ser concedido, a Prefeitura não pretende investir por enquanto nesse local, e é lá onde está o Anfiteatro Pôr do Sol, onde eu estive com a equipe de reportagem, junto com o cinegrafista Jorge Júnior e também com o nosso motorista Giovanni Raup, nesse local que está completamente abandonado e chama muito a atenção o estado deplorável de conservação. Há 20 anos vendendo cocos na orla do Guaíba, Elemar nunca viu o Anfiteatro Pôr do Sol neste estado de abandono. Cada dia piora mais. É um abandono, é um descaso total, é uma insegurança para a gente. O local foi palco de um dos eventos mais marcantes da Copa do Mundo em Porto Alegre, a FanFest. Quase 5 anos depois do Mundial, o cenário é de abandono. As pichações que tomam conta das paredes são vistas de longe. No palco falta parte do piso de madeira. Metade da cobertura também já não existe mais. Além de todo esse cenário de depredação, o cheiro de queimado é bastante forte por aqui. Há até essa espécie de fogareiro improvisado. Nas coxias, o cenário de abandono é ainda maior. Portas foram arrombadas e a maioria delas já não existe mais. No banheiro não tem pia nem vaso. Pelo corredor, restos de luminária, muita sujeira e lixo. É uma área abandonada, uma área perigosa.
O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, vistoriou as obras do trecho 3 da orla nessa manhã e disse que o Anfiteatro Pôr do Sol está na licitação do trecho 2, que ainda está em andamento. O espaço está pichado, não tem PPCI, o volume de investimentos ali para reformar é grande, não vale a pena se a gente tem a perspectiva de ter investimentos privados com maior agilidade e em maior vulto, né? O ideal seria não ter chegado a essa situação, porque aí o volume de dinheiro para conseguir reformar é muito alto, muito grande, né? Então vamos aguardar. Agora, pelo menos a segurança, né? Já que ali, como disse o Guilherme, ali dentro abandonado, as pessoas entram, fazem fogo, roubam, fazem sexo e tudo mais. Então, que fique nosso pedido aí, pelo menos mais segurança até que seja terceirizado. Olha só, na nossa página do Facebook, vamos botar aí, você pode participar da sua opinião e mesmo que a gente não leia aqui as mensagens que são colocadas ali, a gente pode não ler no ar, mas tenho certeza que fora do ar eu leio, as nossas equipes, nossos colegas, nossos editores, todos lemos e acompanhamos, inclusive com sugestões, né, de assuntos que a gente pode trazer. Então vai lá, facebook.com/SBTRS Oficial. Quando a gente fala de interatividade, ela não é apenas aqui no ar, mas ela continua depois quando a gente vai e lê mensagem por mensagem. Também, agora eu tenho um recado para vocês, tá? Você sabia que existem bactérias do bem e do mal na nossa flora intestinal e que quando estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos? Por isso você precisa conhecer, tá aqui ó, Simbiotil. Preste atenção nesse recado. Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem em sachê, ó. Tá aqui, ó. Aqui o sachê, ó. E é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, poxa, não aceite outro, viu? Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Agora, 12h e 29 minutos. – 31 graus a temperatura neste momento. A gente vai ter uma tarde de sol e muito calor hoje. Olha, cuidado com a radiação solar, viu? Não esquece do protetor. Imagem ao vivo da onde? Imagens ao vivo de Tramandaí, onde a temperatura neste momento em Tramandaí é de 28 graus. Lá na praia tem sol, tem calor e tem vento também, né? Presta atenção ali no vento, ó, vento bastante forte. Vento bastante forte, e principalmente a gente vai ter vento não só no litoral, mas aqui também na parte da tarde, tá? E a gente, de agora até domingo, se tiver chuva, é chuva de verão muito localizada, mas a gente vai ter chuva sim, com mudança no tempo no domingo, inclusive com risco de temporal. Vamos dar uma olhadinha nos mapas, projeção para hoje à tarde. 37 Uruguaiana no oeste, 34 em Santa Rosa no norte, 33 em Santa Maria, 28 aqui no sul em São Lourenço, Capão da Canoa 26 e Torres, como fica bem ali na divisa com Santa Catarina, pode ter chuva em Torres, porque há uma previsão de chuva no estado catarinense. Para Porto Alegre, olha as temperaturas hoje, portanto chegando a 34 graus, amanhã 35, calor também. Sexta 35, sábado 36, lembrando que de sábado para domingo principalmente, o sábado vai ser muito aproveitável aqui no estado, mas no domingo tem a mudança do tempo, com temporal inclusive aqui para o Rio Grande do Sul. Agora vamos falar, já que estamos falando de praia, vamos falar da moda praia, porque a colega Yasmin Dus, ela foi até Capão da Canoa e vai mostrar para a gente o que está rolando em termos de moda na praia, biquínis e também acessórios. Mostra pra gente, Yasmin. As altas temperaturas convidam os veranistas para curtir um dia à beira-mar. Mas qual é a preferência dos gaúchos quando o assunto é moda praia? Colorido, estampado e personalizado. A tendência na praia de Capão da Canoa é sair do básico. Biquíni de lacinho leão, chapéu. Eu vi uns amigos meus usando e achei bem legal, achei bem da moda. Interessante a estampa dele aqui. Essa empresária resolveu apostar nas tendências e, além do biquíni neon, deu um toque especial no chapéu. Admiro bastante esse tipo de
de personalizar assim com o nome, né? Às vezes alguns personalizam com o seu próprio nome e eu escolhi personalizar com meus filhos. Essa vendedora conta que os biquínis neons são os mais vendidos até agora. Se eu vendo 20, 10, 15 dos neon, com certeza. E agora tem um lançamento que usa dos dois lados. Aí eu tenho como usar o neon e do outro lado sem ser neon. Tá sendo muito moda nesse verão e eu acho que não vai ser só nesse, hein? Porque todo mundo destaca muito na praia com essa cor. A senhora compraria o biquíni de neon? Compraria, tá na moda, tá bombando. Acho que a minha gravata é neon, não é? Um rosa neon, hein, ô Débora de Oliveira? Eu acho que tu ia ficar bonito de sunga neon na beira da praia. Tá bem. Podia ser um amarelo. Não inventa moda, Débora. Um rosa neon, verde neon. Não inventa moda. Bom, SBT Rio Grande, essa quarta-feira está terminando. Débora, alguma manifestação lá do Chile com relação à violência na arquibancada? A gente mostrou aqui na partida de ontem, D'Alessandro levou um susto na hora de cobrança de escanteio também. Conta aí pra gente, então, a partir de agora no Campinho. Beijo grande.